Eu fui encontrar Ronaldo na casa dele, em Angra dos Reis, no litoral do Rio. Dono de uma fortuna avaliada em 250 milhões de dólares, ganhador de 2 Copas, eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo, ele já se envolveu em muitos romances. Namorou várias modelos, se casou 2 vezes, com a jogadora Milene Domingues, com quem teve um filho, Ronald, hoje com 8 anos, e com Daniela Sicarelli. Aos 31 anos de idade e 17 de carreira, embaixador do Unicef e um dos rostos mais conhecidos do planeta, ele é um modelo de superação e já deu a volta por cima em muitos problemas físicos. Personagem central de um escândalo que repercutiu em todo o mundo, Ronaldo viveu esta semana um dos momentos mais delicados de sua vida. Você pode contar pra gente o que aconteceu naquela noite? Bom, aconteceu que eu fiz uma grande besteira na minha vida pessoal, né? Eu acho que isso, todos nós estamos sujeitos a errar. E eu cometi um grande erro de buscar esse programa. E chegando ao local, eu comprovei que se tratava de travesti e eu tentei concluir ali, de modo que eu pudesse voltar para casa, já arrependido, obviamente, de ter feito aquela escolha e não consegui, daí que começou toda a extorsão, né? Quando você abordou a pessoa lá na Barra da Tijuca, você sabia que se tratava de um travesti? Não, eu me sinto muito envergonhado até de falar desse assunto, até porque foi uma questão muito pessoal. A minha vida, normalmente, eu costumo não abrir para a imprensa, mas foi um ato isolado, um ato completamente estúpido da minha parte e que estou completamente arrependido, envergonhado e que infelizmente aconteceu daquela maneira. Sabe por que eu pergunto para você, Ronaldo? Porque o travesti Andréia deu uma entrevista contando que no início você não sabia que se tratava de um travesti, mas depois, quando foram chamados outros 2, você sim já sabia que eram travestis. É verdade ou é mentira? Não, eu em nenhum momento soube que era travesti. Eu sou completamente heterossexual e eu acho que isso não tem dúvida. Mas isso pouco me importa também o que ela fala ou o que deixa de falar. O importante é que o meu erro criou um problema muito grande, né, uma repercussão mundial e que, graças a Deus também, os fatos e tudo que eu falei no meu depoimento ao delegado Carlos está sendo investigado e está sendo comprovado. Uhum. Isso, de alguma maneira mínima, me conforta. Ronaldo, você teve relação com os travestis? Não tive relação, porque na hora que eu percebi que não era o que eu buscava, eu tirei meu time de campo. Você usou drogas naquela noite? Não, eu nunca consumi droga e eu continuo sendo um atleta, apesar de estar afastado pela minha lesão. E não teve esse tempo também, né? A partir do momento que eu comprovei que eram travestis, eu quis sair e daí não foi possível. Por quê? Porque eles começaram a te... Eu quis terminar o programa pagando o que tinha combinado, 2 aceitaram e depois a terceira não quis aceitar e começou a me extorquir. Pediram, na verdade, uma quantia absurda para que não saísse nada na imprensa. Uhum. Não, eu assumi, a partir daquele momento, que foi um erro gravíssimo, né, da minha parte ter buscado esse programa, até porque eu tenho namorada, né, ou seja, eu tinha
E quando eu contei toda a história para ela, a primeira reação dela foi me xingar, mas depois também ela só me deu apoio. Obviamente, para ela é muito difícil, né, perdoar, ou não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, ainda não sabemos, mas para dizer que até ela, que deveria ser a pessoa que mais se sentisse assim ofendida, ela também me apoiou, segurou a barra junto comigo. Você estava sóbrio naquele dia, né? Estava, não tinha bebido? Não, eu tinha bebido um pouquinho depois do jogo do Flamengo, mas nada que me tirasse, né, a capacidade de raciocinar. Você se sentiu vítima de uma armação, vítima de extorsão? O que tudo indica, o que estão aparecendo de depoimentos, é que realmente é uma quadrilha que costuma fazer isso com pessoas famosas e com anônimos, casados, enfim, e que aterrorizam essas pessoas. Mas, enfim, eu não posso esperar que tenha um comportamento correto, né? Acho que o erro maior foi o meu de ter procurado isso para mim, mas depois eu preferi encarar de frente do que sofrer uma extorsão por parte dos travestis e resolvi encarar de frente. E você pretende entrar na justiça, processar algum dos travestis? Não. Eu me processaria, né? Na minha consciência tá ainda pesada com esse ato, né? Com esse ato estúpido que eu tive no fim de noite, né? Chegando em casa. Tá certo que eu tinha brigado com a minha namorada, mas uma briga boba também. Foi um ato realmente impensável, no qual eu estou mais do que arrependido, né? Estou envergonhado, né? Mas isso também me aproxima das pessoas, porque eu sofri isso na minha vida inteira como jogador e como jogador bem sucedido que eu sou, né, de ser realmente colocado numa outra esfera, né? Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Por trás do personagem que eu carrego, eu tenho minhas fraquezas, tenho meus medos, tenho, enfim, tudo que uma pessoa normal tem. Então, de alguma forma, o Ronaldo Fenômeno, desculpa eu falar como terceira pessoa, mas eu me aproveito dessa situação para me aproximar mais das pessoas e dizer que eu sou um ser humano e que eu erro e que enfim, tenho minhas fraquezas. E esse momento foi um momento trágico, que eu tive uma decisão, a pior decisão na minha vida pessoal, e que teve uma dimensão muito grande e que com certeza vai manchar a minha vida pessoal para sempre. Mas nada tem a ver com a minha história também, com minha vida profissional como jogador. Você acha que esse caso interferiu ou até mesmo prejudicou o seu trabalho de embaixador junto à Unicef? Não interfere. Eu acho que na minha posição de embaixador, nada vai atrapalhar, inclusive com as empresas que eu tenho contrato de publicidade, também isso foi entendido
que foi realmente um ato isolado e que isso não tem por que acontecer outra vez. Como você acha que os fãs reagiram a tudo isso? Você teve contato com alguns? Sofri com as pessoas sacaneando, cuidado com o traveco, essas coisas, mas eu falei, opa, corro, mas enfim. Mas você está preparado psicologicamente, porque sempre surgem brincadeiras, você está preparado para isso? Daqui um pouco é inevitável, até eu vou rir dessa história, porque eu vou fazer piada disso, porque é ridículo pensar que quem me conhece sabe como sou e das minhas escolhas enfim, sabe que não tenho, nunca tive esse costume, mas daqui um pouco até eu vou rir dessa história toda. Agora, Ronaldo, ao que você acha que se deve esse escândalo todo? Você acha que se fossem prostitutas, por exemplo, não teria sido assim? Eu acho que na minha consciência estaria pesando do mesmo jeito. Mesmo que não tivesse a extorsão, mesmo que não saísse a público toda essa história. Na minha consciência, que é o que mais está me condenando é a minha consciência de ter feito uma coisa tão ruim para mim mesmo. O negócio é com você mesmo, exatamente. Conversar consigo mesmo. Porque eu sempre sofri com pré-julgamentos das pessoas, né? Seja possíveis namoradas, meninas que disseram algumas vezes estar grávida e os filhos nunca nasceram, então isso fez parte da minha vida, esse sensacionalismo todo, essa dimensão toda faz parte da minha vida e não fui eu que busquei, mas acho que é fruto do que eu fiz dentro de campo. Você acha que o que aconteceu essa semana interfere na sua imagem? Olha, eu acho que mancha. É inevitável. Acho que mancha. Mas a curto ou a longo prazo? eu acho que mancha para sempre. Mas o que a gente tem que fazer é reconstruir o que a gente... É como se eu tivesse uma casa que eu construí e que passou um furacão e derrubou. Agora eu tenho que reconstruir essa casa. Você ficou triste com essa história toda? Você chegou a chorar, não? Não, eu chorei muito, né? Com uma vergonha incrível, com uma decepção com esse ato isolado. Me emocionei também no depoimento com o delegado, quando eu fui até a delegacia e o depoimento eu dei até dentro do carro, porque eu tinha medo de expor mais isso tudo. Né? Para a mídia sensacionalista, acho que isso tem uma dimensão maior até do que ganhar a própria Copa do Mundo, infelizmente. Mas isso até você fazer um gol lá e aí depois você já reverte. Acho que já isso vai até ficar bom e depois voltar a jogar, isso tudo cai no esquecimento. Então vamos falar de futuro aqui. Quais são os seus próximos passos? Você pensa em voltar para a Europa, vai ficar aqui no Brasil? Meu contrato com o Milan acaba agora em junho. Depois estarei livre para negociar com clubes, enfim. Mas eu não quero negociar com clubes sem saber a minha real condição física. Então, até o final da minha recuperação, eu vou ficar focado só na fisioterapia e depois, quando eu estiver bom e estiver seguro de voltar a jogar, aí eu vou escolher o meu caminho, que acho que na minha cabeça já está meio que traçado. E qual é o caminho? Tem que contar pra gente. Bom, é o meu grande sonho, né? Mas, enfim, temos que conversar, mas isso muito mais lá na frente. Eu não tenho pressa, eu acho que eu tenho certeza que as portas do Flamengo podem estar abertas para mim quando eu estiver bom. Valeu.